Na semana passada, a Câmara Municipal aprovou em segunda votação o projeto de lei que institui no município o Estatuto do Pedestre. Para falar sobre o assunto, eu recebo agora o autor do projeto de lei, o vereador Polici Neto, do PSD. Vereador, obrigado pela presença. Explica para a gente um pouquinho, então, quais são os pontos principais desse projeto de lei. O principal ponto é colocar no miolo, no centro da discussão de política de mobilidade, o pedestre. Historicamente, a gente põe o carro no centro desta decisão política. E aí a convergência era para políticas que estimulassem mais o carro. A matéria que acabou de sair nos mostra o esgotamento desse modelo. E o que o Estatuto do Pedestre traz é recolocar no centro da decisão política o cidadão universal, o pedestre. Lembrando que todos somos pedestres. Todos somos pedestres. No deslocamento para acessar o carro, do carro até o estabelecimento que a gente vai, para chegar ao ônibus, para chegar ao metrô, ou 1/3 da população que se desloca exclusivamente a pé. Esse é o dado fundamental. 1/3 das viagens que acontecem na cidade de São Paulo já acontecem majoritariamente a pé. E foi para isso que a gente escreveu o Estatuto. Primeiro ponto dele, sistema de financiamento. Não se fala em constituir uma política pública que ganhe valor se você não tem investimento. Então, o que se buscou são todas as fontes de recursos. Recursos que vêm de operações urbanas, portanto do CEPAX, do dinheiro que se arrecada ao vender capacidade construtiva adicional, das outorgas onerosas, portanto daquele 30% que vai para o Funduro e para transporte, um pedacinho daquilo tem que vir para transporte do cidadão universal, o pedestre, portanto circulação a pé. Multas. Se você pode sinalizar para o carro, por que você não pode sinalizar para o pedestre? São questões simples, mas que nunca estiveram no mesmo diploma legal. Segundo elemento fundamental do Estatuto, e aí é importante mostrar isso, um sistema de informação. Nós precisamos saber onde estão os fluxos regulares dos pedestres, quais são as principais avenidas, ou melhor, quais são as principais calçadas, as vias dos pedestres que você tem fluxos regulares do pedestre que você tem que proteger. Qual o entorno de hospitais, escolas, que você tem uma presença continuada de pedestre, que você tem que gerar ali a zona máxima de proteção ao pedestre. Quer dizer, todo um levantamento, pesquisa para justificar a política pública, o investimento. Se eu tenho informação, eu invisto melhor. Esses dados a cidade já tem? A cidade tem, mas todos eles esparsos, né? Você tem uma pesquisa origem e destino que traz informação. Mas ela aprofunda a pesquisa para a gente ter detalhes? Ainda não. O que se quer é isso. Então o Estatuto do Pedestre faz uma política para frente. Como a gente vai se comportar? Reunindo informações, realizando planejamento, do planejamento as ações que vão ser desenvolvidas que geram uma nova cidade. Depois disso, a gente também traz um sistema de sinalização. É muito comum a gente ver muita sinalização para o carro e muitas vezes a gente nunca viu o que é sinalização para o pedestre. Para o pedestre não adianta falar em quilômetros, você tem que falar em minutos. Quem vai ao exterior, quem conhece as cidades que avançaram muito no respeito ao pedestre, vão ver em qualquer ponto importante da cidade tem um mapinha da região com 3 círculos. O círculo do que você acessa a 5 minutos, o círculo daquilo que se acessa a 15 minutos e o círculo daquilo que se acessa a 30 minutos de caminhada a pé. Então, vamos imaginar, você desce na estação metrô ou em Anhangabaú aqui do lado, ao sair da estação você vai ter sinalizado quanto tempo você leva para chegar na sede da prefeitura? Quanto tempo você leva a pé para chegar na Câmara Municipal? Quanto tempo você leva para chegar no Tribunal de Justiça? Essas informações para o pedestre são fundamentais. Por quê? Elas vão dando a ele a condição de circular na cidade com muita objetividade. E você vai estimulando as pessoas, encorajando as pessoas a circular a pé. Com o recurso, você vai garantir segurança. Padronização de calçadas. Mais do que padronizar as calçadas é garantir segurança para o usuário dessas calçadas. Segurança nas travessias. Vamos lembrar que as pesquisas realizadas no final do ano passado pela USP indicaram que mais de 97% dos semáforos não garantem a travessia segura das pessoas. Faz algum sentido você ter um semáforo para travessia de pessoas que não garante segurança na travessia? Lógico que não. Portanto, realinhar todo o tempo de semaforização para garantir travessias seguras. Depois a gente foi equiparar o volume de pressão que se faz em cima das concessionárias que tanto arrebentam as ruas, a elas que também arrebentam as calçadas. Então a gente fica absolutamente transtornado quando a gente vê a Sabesp, a Eletropaulo, a Comgás fazendo um buraco na via do carro. Mas pouco se fala quando arrebenta a calçada. Às vezes, meses para se reparar uma calçada. E algo que para a gente vem atemorizando é o crescimento do volume de atropelamentos e mortes na cidade de São Paulo. A gente tem crescimento de quase 40%. De janeiro a abril desse ano, 143 pedestres morreram na cidade de São Paulo atropelados.
É uma das prioridades também. Sem dúvida nenhuma, porque se eu quero encorajar as pessoas a circular a pé, eu tenho que garantir segurança. Faz algum sentido mais de 150 pessoas mortas em alguns meses? Nenhum sentido. A pessoa sai da sua casa para fazer um deslocamento a pé e não tem garantia nenhuma de voltar para casa. Então, essa é uma questão que a gente tem que superar, porque não é admitido em nenhum lugar do mundo morte de pedestre por atropelamento. Só aqui que a gente é leniente. O Estatuto do Pedestre vem para enfrentar essa questão. Iluminar as faixas. A gente tem que iluminar a faixa de pedestre, não tem como não iluminar. Iluminar a calçada, qualificar a calçada, qualificar travessias. Já foi o tempo que era possível fazer uma ponte ou um viaduto que não desse espaço e segurança para o pedestre, era só para o carro. Não existe mais isso. O pedestre vem para enfrentar essa última barreira de imaginar que é possível ter um dispositivo viário que serve só para o carro e que as pessoas que não têm carro não têm como transpor um rio que a cidade tem ou não tem como transpor uma outra via por onde os carros passam. Agora, vereador, é uma mudança de mentalidade, né? A cidade foi feita já para os carros, né? Isso já há muitas décadas. É um processo que não vai ser imediato, essa mudança, né? Isso é um processo continuado, mas os primeiros números a gente já pode mostrar. Os jovens que lutavam muito para, entre os seus 16 e 18 anos, tirar a carta para dirigir, já não fazem mais isso. Pesquisas indicam que o jovem está postergando aos 24, 25 anos para tirar a carteira, portanto está começando a dirigir mais tarde. Os idosos, com o envelhecimento saudável da população, que cada vez mais usa transporte público coletivo e a pé, ampliam o volume de pessoas que vão continuar andando pela cidade. Então, nas duas extremidades, crianças e jovens e idosos, a gente vai ter logo uma massa muito maior de pedestres do que usuários do transporte individual e coletivo. Então, daqui a pouco, essa regra de ter 1/3 de população circulando a pé, a gente vai ter metade da população circulando a pé. Faz algum sentido a gente ter operação tapa-buraco e não ter operação de qualificação de calçada? Faz sentido você fazer uma via de travessia numa ponte que só sirva ao carro, sabendo que metade da população já está circulando a pé? Então, a gente está preparando a cidade para o que ela já é e será com muito mais vigor. Nós teremos a cada dia mais uma cidade de pedestres. A população vai envelhecer mais e tem que envelhecer com qualidade de vida, e a população está retardando o acesso ao carro, o acesso à carta e, portanto, a carta de motorista. Portanto, está reduzindo o volume de pessoas que dirigem na cidade. Então, a gente tem que promover uma cidade para o pedestre. Vereador, o que é esse sistema? Fala um pouquinho mais dessa novidade do projeto, que é um sistema de informações sobre a mobilidade a pé. Na realidade, você só tem uma política pública eficiente se o volume de informação te permite planejar. Eu preciso saber. Vou dar um exemplo simples, né? Eu estava num debate numa das importantes rádios de São Paulo na semana anterior à passada, e um taxista entrou no ar e perguntou assim: mas tem que fazer passarela aqui na Paulista porque tem muito pedestre. Na realidade, não é que você tem que fazer passarela na Paulista. Se o volume de pessoas que circulam a pé na Paulista é maior daqueles que circulam no carro, você tem que fazer com que aquela via seja cada vez mais para o pedestre. Então, que o tempo de semaforização leve em conta a quantidade de pessoas que circulam a pé ali. E, portanto, você vai desestimular o uso do carro. Quando você tem um sistema eficiente de informação, você vai recebendo possibilidade de fazer um real planejamento. Em torno de grandes hospitais em que o acesso se dá majoritariamente a pé, o que você tem que fazer? Alargar calçadas, ter travessias de pedestres inteligentes. Então, o que a gente tem que fazer com a informação é gerar planejamento. Como a gente tem um sistema de financiamento para isso, o planejamento vai gerar uma execução desta política pública que vai garantir zonas de proteção máxima ao pedestre, em torno de escolas, em torno de hospitais, vias em que majoritariamente a circulação de pedestre é superior à do carro e até do transporte público coletivo. A gente vai encontrando os fluxos regulares de circulação a pé. E a partir daí a gente vai fazendo investimento público na qualificação das calçadas, quando calçadas públicas. E trabalhando junto ao agente privado para, quando a calçada for privada, fazer com que ele qualifique e padronize a calçada para que todos tenham uma vida em São Paulo melhor. Quanto mais as pessoas circularem a pé, mais saudável a cidade será e mais saudável a população que se utilizar deste mecanismo para a circulação também teremos. E as preocupações com essa questão da calçada, né? Tanto quanto ao nivelamento delas,
a questão dos buracos. A lei de 2013, em relação a essas calçadas privadas, passa aí para o proprietário a responsabilidade da conservação dessa via de passeio, né? Como que é feita essa fiscalização, vereador? A gente está trazendo uma inovação que é traduzir o cidadão pedestre também em um fiscal. Muito daquilo que tem instalado nas calçadas, muitas vezes não é nem daquele proprietário. Quando a antiga Telefônica, antiga Telesp, instala aquela caixa gigantesca com telefones físicos ali, e ela ficou durante anos ali estacionada, a gente achava algo normal. A gente achava algo normal uma pessoa ter que sair com a sua cadeira de roda da calçada e ir para a rua por conta desse elemento de um agente privado que explora a calçada sem ter nenhum direito nela. O que a gente trouxe no Estatuto? Tudo que estiver na calçada, que a gente fala que é um mobiliário privado, que não tem nada a ver com mobiliário urbano, instalado ali de maneira equivocada, um canteiro que, ao invés de facilitar a circulação, atrapalha a circulação, um cone que foi instalado, um tubo que foi ali colocado para tentar defender a calçada do carro, sabe aquele que você coloca para o carro não subir na calçada? A gente coloca anteparos para o carro não subir na calçada, só que a gente acaba impedindo a circulação regular do pedestre. O que a gente está trabalhando a partir desse momento? Se a gente vai padronizar, a gente tem que forçar aqueles que instalaram essa parafernália de coisas na calçada. A calçada era reduto de tudo. Tudo podia se acomodar na calçada, porque o pedestre era invisível. A gente tem que tornar esse terço da população, 4 milhões de paulistanos que circulam a pé na cidade, visíveis. E temos que tirar tudo que está na calçada, que não é elemento positivo para o pedestre. Então, associa-se a lei de 2011, se não me engano, do vereador Dissei, as alterações que elas sofreram, se não me engano, por projeto do vereador Eliseu Gabriel e depois do prefeito Haddad, a esse esforço que o prefeito Dória faz nesse momento, quando lança um programa muito importante chamado Calçada Nova. Todo mundo está pensando um pouquinho na calçada. O que a gente fez aqui na Câmara, e foram 3 legislaturas. Os vereadores eleitos em 2000 e começaram a legislatura em 2009, que foram eleitos em 2008. Aqueles que começaram a legislatura em 2013, portanto foram eleitos em 2012. E aqueles que iniciaram a legislatura nesse ano, mais de 60 vereadores se apresentaram para esse debate. Para fazer o quê? Para voltar ao centro da decisão política de mobilidade, o pedestre. Não errar. Porque se o maior volume que circula na cidade é o pedestre, a gente tem que equilibrar, inclusive, o financiamento. Se a gente tem, para o ano que vem, mais de R$1 bilhão para o setor de transporte, se é isso que vai se gastar em qualificação de vias, a gente não pode pensar em algo diferente de 1/3 disso para as calçadas. Aqui a gente está falando de isonomia. Então, se tem um volume programado para transporte, percentualmente, o que representa a circulação a pé tem que estar ali validado. E foi isso que a gente fez ao trazer o Estatuto do Pedestre para esse debate. A gente tem uma expectativa que o prefeito sancione ainda hoje o projeto. O prefeito Dória tem uma viagem marcada para essa semana e a gente está muito esperançoso que tenhamos a sanção ainda no dia de hoje. Poderemos anunciar ainda no plenário, na sessão do dia de hoje, a sanção do prefeito e, portanto, a publicação no Diário Oficial de amanhã. Tá bom, vereador. Muito obrigado, então, pelos esclarecimentos. A gente que agradece.